tarde a todos. Nesse dia 2 de março de 2021, iniciamos mais uma sessão da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Passo a palavra ao relator para mencionar os projetos em pauta. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os vereadores que compõem essa comissão e as pessoas que nos acompanham nesse momento. Senhor presidente, nós temos vários projetos em pauta. Vou começar a mencionar, então, presidente, em uma ordem numérica, um atrás do outro, se Vossa Excelência permitir, para que possamos solicitar os pareceres jurídicos. Ok, vereador Almir. Então, vamos lá. O primeiro projeto é o projeto de lei 8.226 de 2021. Solicitamos parecer jurídico. Projeto de resolução 591 de 2021. Projeto de lei complementar 1983. Projeto de lei complementar 1984. Projeto de lei 8.220. Projeto de lei 8.221. Projeto de lei 8.222. Projeto de lei 8.223. Projeto de lei 8.225 e o veto total 1 de 2021. Senhor presidente, solicito então que seja com dada vênia a parecer jurídico desses projetos. Sejam encaminhados para a Procuradoria para parecer jurídico. Vereador relator Almir, vamos passar então para a leitura dos projetos de lei que serão colocados em votação. Senhor presidente, o próximo, então, é um projeto de decreto legislativo de número 1265 de 2021, de autoria do vereador Adriano Pereira, que cria a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e Regularização Fundiária do município de Blumenau. O parecer, senhor presidente, é favorável na sua integralidade, porém deve ser observada a lei orgânica do município, que estabelece o limite de 3 frentes parlamentares ativas na casa. No momento, já tramitam 2 proposições. De qualquer forma, senhor presidente, para expor o voto, o meu voto é favorável. Passo a palavra para o colega vereador Matias. Presidente, da mesma forma, tive a oportunidade já de participar dessa frente parlamentar na outra legislatura. Acho de grande importância a manutenção dessa comissão e também tenho meu voto favorável. Passo o vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador... Favorável também, presidente. Também favorável. Por gentileza, colegas, registrar o voto no sistema. Posso continuar, presidente? Senhor relator, por favor. Próximo é o projeto de lei 8.190, de autoria do vereador Marcelo Barazal Lanzarin, que altera as redações da emenda do artigo 1º da lei número 8.612, que denomina a rota gastronômica. Senhor presidente, o parecer foi favorável em sua integralidade, então meu voto é sim, favorável. Senhores vereadores, coloquem em votação o vereador Matias. Voto favorável, presidente. Vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Favorável também, presidente. Também favorável. Próximo projeto de lei, senhor presidente, é o projeto de lei 8.202 de 2021, de autoria do vereador Adriano Pereira, que determina a obrigatoriedade da aplicação da Lei Federal número 13.312 de 2016, no âmbito do município de Blumenau. Senhor presidente, eu vou ler rapidamente o parecer e sei que Vossa Excelência também tem um complemento a fazer. O parecer jurídico demonstra não ter vício, porém já existe uma lei complementar, número 691 de 2008, em seu artigo 7º, que regulamenta e aplica o dispositivo federal. Também existe já uma condição no município. Então, senhor presidente, antes de manifestar meu voto, eu passo a palavra a Vossa Excelência, conforme o senhor pediu. Obrigado, vereador Almir. Eu vou fazer, então, a leitura do argumento, do meu argumento, posicionamento jurídico aqui à parte, para que os colegas analisem, né, antes do voto. Senhores,
Antes de abrir a votação, gostaria de consignar meu parecer sobre esse caso. Como dito pelo relator, esse projeto tem como objetivo determinar a aplicação da Lei Federal número 13.312 de 2016 no município de Blumenau, que obriga a medição individualizada de água em condomínios. Ora, se já existe uma lei federal que disciplina o assunto e até onde se tem notícia permanece em pleno vigor, inclusive na cidade de Blumenau, qual a necessidade de votarmos outra lei para obrigar a aplicação de lei que já está em vigor? Ainda, conforme muito bem exposto no parecer da Procuradoria, já existe no ordenamento jurídico municipal a Lei Complementar 691/2008, que, entre outras coisas, determina a individualização dos hidrômetros em projetos de condomínios aprovados a partir de então. Ou seja, a Lei Federal 13.312 de 2016 veio exigir algo que, desde 2008, já exigia no âmbito municipal. Desta forma, por disciplinar matéria já disciplinada em lei, o presente projeto viola o inciso 4º do artigo 7º da Lei Complementar Federal 95/1998, que proíbe que mais de uma lei trate da mesma matéria. Podemos levar o debate ainda além. Do ponto de vista constitucional, na forma do parecer da Procuradoria, pode até não haver violação. Isso porque, para haver violação, a futura lei precisa gerar algum efeito prático capaz de violar a Constituição. No presente caso, a proposição não gera nenhum efeito prático, pois somente reitera comando legal já existente. Isso significa dizer que, mesmo que possa ser constitucional, é antijurídica, pois sequer deveria existir no nosso ordenamento jurídico. Passo já, o nosso relator, o vereador Almir, já votou. Então, não votei. Não votou? Não. Então, por favor, vereador, abro para a votação. Presidente, a explanação de Vossa Excelência é de extremo conhecimento jurídico, porém eu acho que é um assunto que deve ter aí a concordância do plenário, uma vez que a Casa aqui também, além de fazer os projetos sempre margeando a Constituição, também existe a conotação política, e o meu voto nessa condição aqui, senhor presidente, haja visto que essa Casa também tem a responsabilidade de fiscalizar, e esse projeto vem de encontro a essa ideia da fiscalização, o meu voto será favorável, senhor presidente. Ok, passo para o vereador Matias. Presidente, primeiramente eu gostaria de agradecer, por ter compartilhado com a gente o parecer jurídico do seu gabinete, muito importante para a gente até ter o conhecimento, às vezes, de algumas questões aqui, principalmente essa relacionada à legislação federal. Eu condivido com a opinião de Vossa Excelência, acho que nós não podemos criar leis que já existem em outros âmbitos, da mesma forma com que recentemente tentou-se aprovar nessa casa uma lei que já tinha sido apresentada por esse vereador. Então, eu vou seguir o aconselhamento de Vossa Excelência e vou votar contrário. Obrigado, vereador Matias. Passo a palavra para o vereador Jovino. Favorável, presidente. Vereador Bruno, por gentileza. Presidente, eu vou votar de forma contrária aqui, entendendo também o posicionamento, uma vez que o próprio parecer jurídico já coloca aqui que existe uma lei complementar. Talvez fique a sugestão, acho que a ideia é muito interessante apresentada e trazida pelo vereador autor, mas fica a sugestão de talvez pensar em fazer alguma modificação na legislação já existente, Então, por uma questão de coerência com os meus posicionamentos jurídicos nessa casa, eu sigo aí o voto do senhor, acredito, e claro, e do vereador Matias também, voto de forma contrária. Voto também é desfavorável. Segue para o arquivo. Vereador Almir Vieira, por gentileza, relator, dá continuidade. Só para confrontar aqui a fala do vereador Bruno, ele não tem vícios, tá? Aquele projeto lá, tá, vereador? Eu entendi só, mas teve um parecer aqui dizendo que já existe uma lei sobre o assunto, Então ficaria repetitivo, por isso meu voto contrário, tá? Ok. Projeto de lei número 8.216, de autoria do vereador Emanuel Santos Otuca,
Revoga a Lei número 8.973, de 9 de fevereiro de 2021. O parecer jurídico é favorável em sua integralidade, dispôs sobre a informação do glúten no comércio de alimentos. Teve o veto parcial na lei pelo Executivo. Esse projeto de lei foi de autoria do vereador Adriano Pereira, se não me engano, né? Caminha. Ah, do vereador Caminha. Ok. Meu voto, então, é para favorável, senhor presidente. Obrigado, vereador. Segue para o vereador Matias, seu voto. Presidente, eu também vou votar de forma favorável. Vereador Jovino. Favorável. Vereador Bruno. Eu quero me abster e eu quero explicar por quê. Presidente, eu consegui, através de uma indicação, opção de comida para celíacos, diabéticos, avessos à lactose, vegetarianos nos eventos públicos. Na época, o vereador Caminha, que apresentou isso, conversou comigo. Eu não subscrevi esse projeto por entender que, muitas vezes, através de campanhas de conscientização, acaba sendo mais efetivo do que a lei em si, mas, ao mesmo tempo, vejo que foi uma conquista para várias pessoas que têm essas dificuldades alimentares, então eu não me sinto confortável em votar favorável. Entendo que aqui a questão constitucional, existe a constitucionalidade na revogação da lei, mas como eu tenho um envolvimento muito grande em relação à questão do conteúdo, eu me sinto mais confortável me abstendo. Obrigado, vereador Bruno. Aprovado, siga para a Comissão de Finanças. Senhor relator. Projeto de Lei 8.217, de autoria do vereador Bruno Cunha, que dispensa a obrigatoriedade do uso de máscara a pessoas com transtorno de espectro autista ou outras deficiências, de acordo com a Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do município de Blumenau. Aqui nós vamos bater num caso que nem aconteceu do Adriano Pereira. Já existe uma lei para isso, né? Já existe uma lei, né? Já existe uma lei. O vereador Bruno, Vossa Excelência pode ir. Não tenho conhecimento do vereador Perfeito. Bruno. Existe um decreto, na verdade, federal, né? Só que ele deixa, na verdade, um pouco aberto em relação a isso, e a gente construiu dentro das categorias de deficiência, especificamente com os autistas e com os surdos. Os autistas nos procuraram, vereador Almir, é uma situação realmente muito, muito grave, né? Porque existe essa situação do decreto, mas as pessoas aqui não conhecem. Então, até a orientação não permitam pessoas sem máscara nos lugares. Então, na prática, não está acontecendo. Então, há um entendimento, embora há uma previsão dos autistas na legislação federal, que a questão municipal vai nos ajudar a conscientizar as pessoas, principalmente se essa casa trabalhar após uma eventual aprovação, também com as entidades aqui. Em relação à questão dos surdos, dá mais clareza do que o decreto nacional, porque eles também, né, têm a questão de leitura labial, também tem essa dificuldade. Então, peço aí, uma vez que está em todos os aspectos formais e materiais, aproveito para pedir o voto favorável dos colegas. Só para contextualizar aqui, vereador Bruno, outras deficiências, o que seriam daí? Outras patologias, outras... Porque, na verdade, o decreto federal ele prevê a possibilidade de outras deficiências. Não especifica tanto, mas a gente só, simplesmente para não ir contra aquilo que já está lá em cima, especificando em relação aos surdos e aos autistas, mas mantendo o que está previsto no regimento federal. Complementando, aproveito a palavra aqui, condão umbilical aqui, do colega jurista, vereador Bruno, dizer que, para reforçar, que essa questão, como ela existe somente no âmbito federal, ela, mesmo fazendo efeitos em nível nacional, mas ele faz em nível nacional também com maior amplitude nas escolas federais, nos órgãos federais. Então, vereador Almir, procedente a sua colocação, analisando a sua... Mas já existe no nível federal, no nível municipal vai precisar também. Eu entendo que, nesse caso aqui, ela não tem um bis in idem, ela não tem uma repetição. Ela somente vai reforçar a aplicabilidade nos órgãos educandários do espectro municipal da nossa cidade. Parabéns, vereador Bruno, eu entendo que é muito cabível e no momento, para as crianças não ficarem assustadas, inclusive, e não fugirem da escola, né, por medo de usar máscara, muitas vezes, e isso já há relatos a nível nacional. Eu dei uma olhadinha nos índices nacionais e municipais também, e por isso, ao final, vou dar meu voto procedente aí. Mas vou passar, então,
Para a votação, vereador Almir Vieira. Favorável, senhor presidente. Vereador Matias. Favorável, presidente. Vereador Juvino. Vereador Bruno. Só destacar também, o vereador Matias também tem um trabalho interessante com a questão dos autistas, destaco essa situação, e só deixa claro que foi inclusive um pedido da comunidade autista que chegou no nosso gabinete, e quando tiver a votação em plenário mesmo, a gente vai apresentar inclusive essas cartas das entidades, reforçando esse pedido aos colegas. Claro, meu voto favorável. Voto favorável. Siga para a comissão, para a Comissão de Finanças, para seus encaminhamentos. Próximo projeto, senhor presidente, 8.224, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo na Lei 7.793, de 10 de outubro de 2012, que desafeta e autoriza a permuta de imóvel do município por imóveis pertencentes à província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil. É um projeto com parecer favorável em toda a sua integralidade. Não tem muito o que ser discutido, até porque é uma ação direta do Executivo. Meu voto, senhor presidente, já manifestando aqui, é favorável. Vereador Matias. Favorável. Vereador Jovino. Favorável. Vereador Bruno. Favorável também. Meu também favorável. Os próximos aqui, senhor presidente. O projeto de lei complementar 1979, de autoria do vereador Adriano Pereira, que proíbe aumento e reajuste de tributos municipais de Blumenau durante o período da pandemia. Eu vou ler o parecer aqui, parecer com vício sanável de inconstitucionalidade material, pois afronta o artigo 2º da Constituição, pode ser sanado por emenda supressiva, retirando a expressão de reajuste do projeto e adequando a técnica legislativa por emenda para esclarecer no artigo 1º o período de pandemia, previsto em decreto do Executivo Municipal. Senhor presidente, eu vou pedir vistas desse projeto. Ok. Seja encaminhado ao gabinete do relator para vistas e providências. Eu vou já solicitar o encaminhamento para o autor, para que faça as devidas... que eu acho que é um projeto interessante e deve ser discutido. Tem que levar à plenária. Sabe, senhor presidente, eu defendo muito aí, quando tem constitucionalidade, temos que levar à plenária para que possa ter um debate mais aprofundado, com ideias diferentes de cada parlamentar. Após vistas, então, que seja remetido ao autor para as suas emendas cabíveis. Isso. Senhor relator, por favor. Senhor presidente, passamos então ao projeto número 8.199 de 2021, de autoria do... Aí eu vou pedir que Vossa Excelência passe para o vereador Matias, para que faça a leitura, uma vez que eu sou autor desse projeto. Vereador Matias, por gentileza, se puder fazer a leitura. Com certeza. Vamos lá. O projeto 8.199 de 2021, de autoria do vereador Almir Vieira, que dispõe sobre a execução de obras noturnas pelo Poder Público Municipal nas vias da região central, vias principais de maior fluxo e vias de acesso que acarretem transtornos à mobilidade urbana do município de Blumenau, quando realizadas em período diurno. O parecer jurídico diz que o projeto de lei ordinária possui os seguintes vícios insanáveis por emenda de qualquer espécie: vício de ilegalidade, de formal in totem, e também o vício de inconstitucionalidade material in totem, haja vista a afronta ao artigo 2º da Constituição Federal de 88. Vereador Almir, quer fazer alguma colocação? Sim, eu vou pedir para o senhor presidente, para os meus membros da CCJ, a retirada desse projeto e vou preparar um encaminhamento para que seja feito um anteprojeto. Então, eu envio esse projeto com a devida autorização para o arquivo e vou preparar um anteprojeto. Siga o arquivo o projeto e passo a palavra novamente ao relator. Senhor presidente, projeto de lei 8.201 de 2021, de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre diretrizes para a campanha municipal de vacinação Covid-19 e da outras providências. O parecer fala em vício de inconstitucionalidade, por se tratar da competência da União, que afronta o artigo 24 do inciso 12º da Constituição Federal de 88. O Ministério da Saúde já publicou o Plano Nacional de Vacinação da Covid. Isso determina, então, que
por hora, não se tem como fazer um plano em separado pelo município de Blumenau. Tem que cumprir a lei federal. É isso que eu entendi aqui, senhor presidente. Isso. Dentro desse exposto, não tem como votar favorável uma questão que não vai ter condição de nem para botar na condição nossa aqui. Uma vez que o senhor May deixou claro aqui, e uma vez um vereador nessa casa falou uma coisa que ficou gravada para mim, a água da enchente de Blumenau, vereador Bruno, não chega no palácio. Sim. Então, cada cidade, cada condição, às vezes tem uma diferença e devia dar essa amplitude para que cada gestor municipal pudesse fazer a sua gestão. Obviamente que não tem como ser dessa forma, meu voto é contrário. Vereador Matias. Também voto, sigo o voto do relator, voto de forma contrária. Vereador Jovino. Favorável. Vereador Bruno. Eu voto de forma contrária. Almir, até essa colocação é interessante, são duas coisas diferentes. Uma, a gente não tem possibilidade de botar as diretrizes, mas é preciso destacar também a reunião, ontem os colegas vereadores aqui tiveram participando também, dos prefeitos da nossa região, sobretudo diante da decisão recente do STF, para que os municípios possam também adquirir a questão das vacinas. Isso é importantíssimo nesse instante, e eu acho muito bonito aquilo que aconteceu ontem, porque a gente critica tanto aqui os distanciamentos políticos, só que eu acho que quando se reúne vários prefeitos e tal, é muito importante. Mas lembrando que a gente está votando aqui em cima de um parecer jurídico que diz que mesmo a aquisição é uma coisa, mas a gente estabelecer as diretrizes a gente não pode, por isso meu voto duro, porque a gente adoraria estabelecer as diretrizes e mudar muitas coisas que ao meu ver estão erradas, mas meu voto vai pela constitucionalidade contrária. Acompanho o relator também pela inconstitucionalidade e dizer, no mesmo condão aqui do vereador Bruno, que eu também participamos ontem da ANVI, e lá não me manifestei, o vereador Matias também estava presente, o vereador Almir também, e dizer de que, para registrar aqui, de que sou extremamente favorável a que os municípios tenham a liberdade de adquirir as vacinas, assim como a iniciativa privada, as empresas. Até porque isso geraria uma despesa a menos para os municípios, para o governo federal, para o governo estadual, se dar liberdade para que as empresas possam pagar por isso. Isso tira um custo de cima do ombro da população que paga essa conta. Então, eu sou, só para frisar, não deixar passar em branco isso, eu sou também favorável à liberdade e tem um projeto, inclusive, tramitando no Congresso Nacional, inclusive já com um parecer favorável nesse sentido. Senhor relator, esse projeto, então, ele foi rejeitado, então segue para o arquivo e passo a palavra, devolvo para Vossa Excelência. Projeto de Lei 8.210, de autoria do vereador Adriano Pereira, que institui no município de Blumenau o Grupo de Apoio aos Pacientes com Câncer e determina providências conexas. Senhor presidente, esse parecer, segundo a Procuradoria da Câmara, tem vício insanável em razão de competências da Câmara de Vereadores e competências do Poder Executivo, seguindo o artigo 35, o inciso 4º, e da inconstitucionalidade. A matéria pode ser indicada somente ao prefeito municipal, conforme prevê os artigos 141 e 142 do regimento interno. Então, eu não sei qual é a forma que essa matéria, de que forma que essa matéria pode ser indicada ao executivo, se não através de um projeto ou um anteprojeto. Eu, nessa condição aqui, senhor presidente, já vou manifestar meu voto. Eu vou votar de forma favorável a esse projeto, independente do que o parecer aqui, nesse caso, eu não concordar com a ideia que o procurador da Câmara colocou aqui. Vereador Matias, por gentileza. Presidente, falar a respeito de câncer é uma situação muito sensível, né? Eu acredito que o vereador Adriano Pereira foi muito feliz em fazer esse projeto no sentido de chamar a atenção para o combate ao câncer, mas acredito que na forma equivocada, juridicamente falando, haja visto o parecer jurídico que a Casa elaborou. Então, eu pediria que o vereador Adriano fizesse esse encaminhamento através de uma ferramenta legal, que seja o anteprojeto ao Executivo, e esperamos que o Executivo, por sua vez, também acate a proposta do vereador Adriano e que, efetivamente, esse projeto possa ir à frente, mas, diante do parecer jurídico, vou votar de forma contrária.
Vereador Jovino. Favorável. Vereador Bruno. Eu quero também reforçar as palavras do vereador Alexandre Matias. Acho muito importante que seja encaminhado um anteprojeto. É um assunto muito delicado. Acho que até quando vem alguma coisa nesse sentido aqui, da formalidade, talvez fosse interessante repensar um pouco a não discussão aqui. E eu digo isso, vereador Alexandre Matias, e quero deixar bem claro que o meu posicionamento, seu, imagino, o do vereador Tuca, é um posicionamento técnico em relação à forma, não em relação ao conteúdo. É claro que a gente, inclusive, é super favorável que o Executivo avance nesse sentido, por isso a sugestão do anteprojeto. Digo isso, vereador Matias, porque já teve um projeto sobre isso em outro tempo aqui na CCJ, que eu segui a parte técnica e fui apanhar em rede social com ameaças, inclusive, por conta de acharem que eu estava votando na questão de conteúdo. Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande com algumas temáticas, deixar muito claro para a população que a gente não está votando conteúdo, a gente está votando a formalidade, e o parecer técnico mostra que não é competência nossa fazer isso. E peço, talvez, até um cuidado aos amigos parlamentares, quando tiverem sistemas, de fazer um encaminhamento antes até aqui, né, de já fazer o anteprojeto. Então, fica a sugestão, né, lembrando que todos são favoráveis ao conteúdo, mas a questão da forma, tecnicamente, o correto seria um anteprojeto de lei, fica a sugestão ao vereador. Também vou me manifestar, acompanhando o voto e a narrativa do vereador, meu colega Bruno, de que a causa é nobre, tem o meu apoio, tem o apoio, com certeza, dessa casa, só que a forma ela não é apropriada para o caso, né? A forma ela deve ser feita através de outras ferramentas, como o vereador Matias justificou, através do anteprojeto, ou através mais de uma campanha, que funciona, às vezes, muito mais do que uma lei que fica no papel, com todo respeito à lei, né? Mas é uma campanha também deflagrada pelos pares dessa casa, e com toda uma musculatura de todo mundo participando, podemos também fazer um movimento a favor dessa nobre causa. Então, o meu voto é acompanhando o parecer jurídico, pela voto contrário. Dessa forma, sendo rejeitado, que siga o arquivo, e passo a palavra já em seguida para o relator. Projeto de lei número 8.213, do vereador Adriano Pereira, autoriza o poder público por meio... Opa, pulei um aqui. 8.211. O projeto de lei 8.211, de autoria do vereador Adriano Pereira, que dispõe sobre a fiscalização, divulgação, informações e sanções nos casos das obras públicas paralisadas no município de Blumenau. O parecer jurídico é de alguns vícios, de vícios insanáveis, por vício da ilegalidade orgânica, vícios de inconstitucionalidade formal e material, por usurpar competência legislativa da União. Senhor presidente, fica difícil, né, fazer um voto em cima de uma questão dessa. Volto a dizer, a ideia do vereador aqui é uma das ideias mais, como se fala, e esse governo vem trabalhando sempre com transparência. Na minha opinião, fica difícil de não entender o porquê, né? Mesmo com esse parecer jurídico aqui, ilegalidade orgânica, ok? Mas eu vou votar favorável, porque eu acho a matéria importante e tem que ter essa ferramenta aí para todos poderem acompanhar. Não tem como, essa discussão teria que ser levada a plenário. Obrigado. Passo a palavra ao vereador Matias. Da mesma forma como o projeto anterior, presidente, do vereador Adriano, esse também é de autoria dele, acho que a ideia é louvável, acho que a essência do projeto é positiva, mas, mais uma vez, utilizando uma ferramenta equivocada, uma ferramenta que juridicamente não é a ferramenta correta, como nós podemos acompanhar aqui pelo parecer jurídico da Casa, né, de inconstitucionalidade, sem possibilidade de emenda de qualquer espécie. Diante deste parecer, eu vou votar contrário, mas sugiro, mais uma vez, que o vereador Adriano possa encaminhar isso através de um anteprojeto ao Executivo. Vereador Jovino, obrigado. Favorável, presidente. Vereador Bruno.
Olha, contrário, presidente, pelo que eu vejo aqui pela nossa pauta, terão outros projetos nesse mesmo sentido. Acho que essa comissão está formando já um posicionamento claro do aspecto da constitucionalidade. Então, eu acho que talvez fique até sugestão para alguns colegas, até para que a gente não fique aqui fazendo uma discussão inócua, de já antecipar antes das nossas reuniões e com alguns pareceres, já fazer determinados caminhantes de anteprojeto e tirar, porque a gente vai fazer a mesma explicação, a mesma discussão, pelo que eu estou vendo aqui nos próximos 2 projetos, e, ao meu ver, acaba sendo até uma certa perda de tempo nesse sentido. Eu voto ao contrário. Obrigado, vereador Bruno. Eu vou fazer só também uma justificativa. A causa, vereador Almir, ela é boa. Portanto, a ferramenta está equivocada, né, dentro da constitucionalidade, dos meios próprios, né? Mas, inclusive, parabenizo o vereador Adriano pela iniciativa e dizer de que irei conversar com ele, porque eu tenho um projeto, tenho uma minuta de um projeto de lei nesse sentido, quanto à melhor performance das obras no município de Blumenau. Então, parabenizo a ele por essa iniciativa, mas eu voto desfavorável pela ferramenta ser inócua. Então, por maioria desfavorável, segue o arquivo. Senhor relator. Projeto de lei número 8.213, de autoria do vereador Adriano Pereira, que autoriza o poder público, por meio da CEURB, a roçar as laterais das vias públicas municipais. Parecer de vícios quanto à espécie de proposição, onde deveria ser por meio de lei complementar e não lei orgânica. Vício insanável por ilegalidade orgânica, no artigo 35, 4, e vício de inconstitucionalidade integral, insanável por afronta à Constituição número 37. Volto a dizer, a intenção do vereador aqui é das melhores, também dentro do que a Procuradoria da Câmara passou, né? Tem vícios insanáveis, mas eu vou, de forma favorável, votar aqui. Passo para a votação o vereador Matias. Presidente, esse é um assunto que tem incomodado bastante, imagino que todos os vereadores, principalmente o nosso prefeito Mário, a nossa vice-prefeita Maria Regina, que é a relação com as roçadas aqui no nosso município. Eu tenho defendido e tenho cobrado isso do Poder Executivo, que nós possamos colocar em prática uma lei aprovada nessa Casa Legislativa, em que o Poder Executivo pode fazer a roçada compulsória dos terrenos que não o fizerem e cobrar isso como contribuição de melhoria no IPTU. Nós temos que bater nessa tecla, porque nós temos também uma orientação do Ministério Público dizendo que as roçadas públicas têm que acontecer de meio fio a meio fio. Quem é de Blumenau está vendo a diferença. Infelizmente, nós temos muitos terrenos que o proprietário não faz a sua parte e acaba o passeio ficando comprometido para a nossa comunidade. Então, nós temos que continuar solicitando ao Executivo que cumpra uma lei aprovada por essa Casa Legislativa e que faça a roçada compulsória. Mas, nesse caso, em função do parecer jurídico, eu vou votar de forma contrária. Passo para a votação o vereador Jovino. Presidente, me permite até fazer alguma observação com relação ao projeto do vereador. Eu, há poucos dias, usei a tribuna dessa casa, solicitei, inclusive, ao presidente Egídio que pudesse nos ajudar e marcarmos uma reunião com o Ministério Público para chegar a um consenso, porque hoje o município está com as mãos atadas por uma determinação do Ministério Público, e nós aqui ouvimos e acabamos sendo aí solicitado através da sociedade para que seja feita a roçada de calçada a calçada, não de meio fio a meio fio, conforme determina o Ministério Público. O prefeito, os seus secretários querem fazer a roçada, mas infelizmente estão com as mãos amarradas. Então, por esse motivo, eu vou me abster e ver se consigo, junto com esta casa, trazer o Ministério Público para nós chegarmos num consenso e mudarmos essa determinação. Muito obrigado.
Vereador Bruno, por gentileza. Presidente, o tema é muito importante, é uma demanda realmente da comunidade, volto a destacar, eu não faço parte da gestão municipal, mas eu tenho um critério aqui que é seguir, sobretudo, a questão da constitucionalidade. Então, embora eu acho a temática super importante, é um problema, tem que ser apresentado via anteprojeto, tem que resolver, o Executivo tem que dar uma resposta melhor sobre essa situação. Legal, vereador Jovino, que vocês, né, estão pensando em soluções, mas não é apresentando um projeto que tem vícios de constitucionalidade. Então, por isso, seguindo a coerência que eu tenho, mesmo repetindo, não sendo integrante da gestão municipal, parece às vezes que até a gente aqui, por uma questão de coerência, faz o papel, inclusive, que se esperava talvez da base governista, mas eu sigo fazendo aquilo que eu acho certo, conforme a minha consciência e o meu compromisso jurídico, o meu voto é contrário. Eu acompanho o vereador Bruno e quero justificar, parabenizando o vereador Adriano pela sua insistente preocupação em favor da população de Blumenau, assim como o vereador Jovino, que se manifestou agora, também o parabenizo, e dizendo de que eu já estou conversando com o vereador Adriano para que a gente ache uma solução legislativa que tenha dentro da constitucionalidade, não tenha vício insanável e de que se possa resolver junto ao TAC também. Então, como disse o vereador Matias, bem elencou aqui, existe a Lei 550 de 2005, que ela já prevê essa possibilidade. Então, nós temos que somar esforços nessa casa aqui, vereador Jovino, e vereador Adriano, vereador Matias, vereador Bruno e vereador Almir. Somar esforços aqui para ir até o Executivo e ir lá esclarecer essa situação e dizer que tem uma lei que pode fazer, que não afronta a TAC assinada, e cobrar posteriormente do proprietário. Então, cobrar a lei que já existe. Então, dessa forma, mesmo no conteúdo sendo excelente, e é uma necessidade da população, mas eu voto desfavorável pela forma. Senhor relator. Projeto de lei número 8.214, do vereador Adriano Pereira, que cria a Casa de Acolhida Indígena em Blumenau, com o objetivo de acolher os indígenas que circulam de forma temporária pelo município. Parecer de vício insanável por legalidade orgânica ao artigo 35, inciso 4, e vício de inconstitucionalidade material insanável por afronta à Constituição, artigo 2º, quando a divisão de poderes. Meu voto é contrário aqui. Senhor vereador Matias. Eu sigo o voto do relator e voto de forma contrária. Vereador Jovino. Contrário. Vereador Bruno. Olha, presidente, vou votar também de forma contrária, só dizer que o assunto é um assunto bem preocupante mesmo. Eu cheguei a receber indígenas no meu gabinete, né? Estão completamente abandonados por todos os poderes, essa que é a questão da verdade, algo que sensibiliza a gente, algo que tem que ser pensado em relação ao município, Estado, União, em relação a essas questões. Mas eu não posso aqui ir contra as minhas convicções e posicionamentos jurídicos. O projeto aqui tem parecer muito claro, os seus vícios insanáveis, então a gente não posso aqui votar de forma diferente que o voto contrário. Da mesma forma, a causa é nobre, mas a ferramenta também, além da ferramenta não ser apropriada, há uma preocupação de se perguntar, né, quanto custa, quem que vai pagar isso, né? O Executivo já passa por dificuldades e nas suas contas, então a gente, antes de fazer um projeto dessa espécie aqui, sugere-se, né, analisar também qual o valor de um custo de um projeto desse, onde vai ser, como vai ser. Então, dessa forma, voto contrário também. Dessa forma, remeta-se o arquivo por ser desfavorável. Alguns dos vereadores gostaria de usar a palavra? Já encerrado as votações, a análise dos projetos. Não tendo ninguém se manifestando, eu encerro essa sessão e agradeço a audiência de todos. Muito obrigado.
tarde, senhores vereadores, boa tarde, quem nos acompanha. Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Consulto os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata ordinária do dia 23/2, encaminhada por e-mail e aprovada, e coleta-se as assinaturas. Ok. De acordo? Todo mundo de acordo? Agora passo a palavra ao nosso relator, vereador Ito. Matéria da ordem do dia. Projetos aprovados na Comissão de Constituição. Primeiro projeto. Projeto de Decreto Legislativo 1265/2021, de autoria do vereador Adriano Pereira, que cria a Frente Parlamentar em Defesa de Políticas Públicas de Habitação e Regularização Fundiária no município de Blumenau. Parecer favorável. Voto de forma favorável. Vereador Marcos da Rosa. Favorável, presidente. Vereador Gilson. Sigo o relator, voto favorável. Favorável com todo mundo. Tá. Aprovado. Projeto de Lei 8.190/2021, de autoria do vereador Marcelo Barazual Lanzarin, que altera as redações da emenda do artigo 1º da Lei 8.612, de 30 de julho de 2018, que diz o seguinte: artigo 1º, a emenda ao artigo 1º da Lei 8.612, 30 de julho de 2018, que designa as ruas Antônio da Veiga e Joinville, parte da Almirante Tamandaré e Rua Albert Stein como via gastronômica na cidade de Blumenau, e determina providências conexas, passa a vigorar a seguinte redação. Emenda: designa a Avenida Martin Luther, parte da Rua São Paulo, as ruas Antônio da Veiga e Joinville, parte da Rua Almirante Tamandaré e a Rua Albert Stein como rota gastronômica da cidade de Blumenau, e determina providências conexas. Voto de forma favorável. Vereador Favorável, presidente. Gilson. Favorável. Todos favoráveis. Projeto de Lei 8.216/2021, de autoria do vereador Emanuel Tuca dos Santos, que revoga a Lei 8.973, de 9 de fevereiro de 2021. Senhores vereadores, como veio um veto parcial do prefeito desse projeto, eu gostaria de retirar esse projeto, solicitar vistas a esse projeto, para que eu possa analisar melhor esse projeto, para dar sequência na nossa comissão. De acordo. De acordo? Vereador Gilson? De acordo. Então vamos encaminhar vistas ao autor. Obrigado, presidente. Projeto número 4. Projeto de Lei 8.217/2021, de autoria do vereador Bruno Cunha, que dispensa a obrigatoriedade do uso de máscaras às pessoas com transtorno de espectro autista ou outras deficiências, de acordo com a Lei Federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, no âmbito do município de Blumenau. Também, senhores vereadores, gostaria, para estudar melhor essa matéria, onde se trata de uma lei federal, pudesse pedir vistas também a esse projeto. Vereador Marcos da Rosa. De acordo. De acordo. Vereador. De acordo. Obrigado, senhor presidente. Certo, aprovado. Projeto número 5, projeto de lei 8.224/2021, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei 7.793, de 10 de outubro de 2012, que desafeta e autoriza a permuta de imóvel do município por imóvel pertencentes à província franciscana Imaculada Conceição do Brasil. Eu voto de forma favorável, senhor presidente. Vereador Marcos. Favorável. Vereador Adriano. Favorável. Gilson. Favorável. Todos favoráveis. Senhores, então, o que estava na pauta foi resolvido. E algum vereador quer se manifestar sobre mais algum assunto? Marcos? De acordo. Não, tranquilo, presidente. De acordo. Obrigado. Não, tranquilo, presidente. Então, declaro encerrada a Comissão de Finanças. Oi, mas vamos ver essa paradinha aí. Ah, porque isso aí, ó, cara...